Fala, gurizada medonha, crítica gratuita no ar, Marcos, voltando para continuarmos a nossa tour mundial pelo cinema extremo ou não ortodoxo, veja só, do mundo do terror, é claro. Começamos indiretamente lá no Chile, com Trauma, depois fomos para o México, Estados Unidos, Canadá, cruzamos o Atlântico, chegamos na Europa, fomos da Itália, Alemanha, Bélgica e finalmente chegamos à França, velho. E a França, ela tem uma importância no mundo do cinema extremo ou do cinema não convencional que é muito gigantesca, cara. Tipo, eu relutei muito de gravar sobre a França por um simples detalhe, velho. Tipo, é muito fácil eu falar o meu top 10 e ter 5 filmes franceses, saca? E aí eu utilizei as redes sociais para ter uma ideia do que vocês gostariam de saber sobre o cinema extremo francês. Foi óbvia a vitória de Martyrs, né? Eu acho que deve ter sido a porta de entrada do cinema francês para muitas pessoas que buscam o cinema extremo e que querem entender como que esse movimento ditou as regras do cinema contemporâneo de horror francês. É um movimento que começou ali a ganhar força e forma no começo dos anos 2000 e na metade dos anos 2000, cara, era o cinema que todo mundo queria copiar. Vide o Albergue, tem muita influência do cinema de horror francês, basicamente torture porn, né, tortura pornográfica, digamos assim. Mas o cinema francês, velho, e aí eu acho que seria errado eu já sair falando de Martyrs e não explicar um pouco do que se trata esse movimento. Os franceses, eles têm uma ideia muito nítida do que um filme de terror de cinema extremo tem que exemplificar, explicitar, falar sobre. Não pode ser sangue por sangue, não há espaço para algo gratuito, a não ser que seja de fato, sim, 100% a proposta do diretor, mas dentro do New French Extremity, tu não tem esse espaço. Tem que ser explorado alguma coisa e muito do que é explorado é contemporâneo. Frontiers, por exemplo, enquanto o filme se passa, tá tendo conflitos, né, em Paris e os personagens querem fugir, eles fizeram um assalto e querem fugir com a grana, e a personagem principal ela quer fazer um aborto em Amsterdã. E aí várias coisas acabam acontecendo, mas tu vê que sempre os filmes franceses eles tentam contextualizar algo contemporâneo que está acontecendo e incomodando ou que deveria ser questionado pelas pessoas que estão ali assistindo aquele filme. E aí a gente chega em 2008 e a gente vai falar, obviamente, de Martyrs, cara. Para quem não conhece a obra, fuja com todas as suas forças da péssima versão norte-americana, tem que assistir a versão francesa, dirigida pelo grande Pascal. O cara é maluco. Tipo, a ideia, ele é não só o diretor como roteirista, ele pensou toda a ideia do filme. E o filme é, sim, ele poderia ser considerado um torture porn, principalmente pela sua parte final, mas ele é muito mais do que isso, né? Ele não é um filme, isso são palavras do próprio Pascal, não é um filme sobre tortura, ele é um filme sobre dor, é um filme sobre o sofrimento que todos nós enfrentamos diariamente com decepções, com falsas promessas. Uma das características, não só de Martyrs, mas do movimento de cinema francês, é essa questão de questionar a religiosidade. Por que a gente muitas vezes exalta e acredita em determinadas coisas que sequer tem algum tipo de comprovação e deixa isso guiar as nossas vidas sem a gente se questionar sobre. Martyrs é uma prova de que tu pode fazer muito com uma ideia original que poderia descambar para um filme totalmente B, assim, tipo, com muito sangue, muita tortura, muita gritaria e em alguns momentos até flertando com niilismo, em que tu acredita que nada do que está sendo apresentado em tela faça algum sentido, mas ao final é aquele filme que, cara, como algumas pessoas falam, né, de cair o cu da bunda, porque assim, é muito impactante, né? O filme ele já começa impactante e aqui já começa a sinopse, lembrando que este é o primeiro de 3 vídeos, este primeiro vídeo, sinopse completa, minha análise, uma nota no final,
Próximo vídeo, 3 razões para não assistir esse filme, deixa ele quietinho lá, tu nunca assistiu, deixa ele lá parado. E o último vídeo, sim, aí 3 razões para que tu se sinta obrigado a assistir o filme. Claro que é só uma sugestão, ninguém tem que seguir piamente o que eu falo aqui. A gente acompanha aqui, até fiz questão de anotar, vamos ver aqui, a gente acompanha Lucy, que quando jovem ela foi torturada numa casa. Passados 15 anos, ela consegue encontrar os moradores dessa casa, as mesmas pessoas que torturaram ela, e, cara, ela chega metendo bala em todo mundo. Ela pega uma 12 e sai metendo pipoco em toda a família. Toda a família. Pai, mãe e os 2 filhos. E junto dela tem uma amiga, Ana, que, cara, tipo, ela ajudou a Lucy a fugir, nunca acreditou piamente nas histórias que a Lucy falava, de que ela tinha sido torturada, coisa e tal. A Lucy, ao final desse momento de epifania que ela tem, de tipo, se libertar dessa dor que ela carrega durante 15 anos, se mata. A Ana vai investigar o resto da casa, encontra uma outra pessoa, Sarah, que está escondida no porão dessa casa e confirma tudo que a Lucy fala. Tipo assim, cara, tô sendo torturada há anos, mantida prisioneira, coisas do tipo. E ela também, tal qual a Lucy, tá louca, assim, tipo, ela, infelizmente, tamanha dor que ela sofreu durante a vida toda de torturas e sofrimento, ela tá completamente maluca e acaba se matando. Ah, Marcos, tu entregou todo o filme. Não, calma. A partir desse ponto, a Ana passa a passar, é ótimo, começa a sofrer as mesmas coisas que a Sarah e que a Lucy. E aí sim, de fato, a gente tem o transcorrer do filme que gerou tanta polêmica no seu lançamento. Cara, ele não é um filme... como é que eu posso dizer? Ele não é um filme para pessoas de estômago fraco. Ele é muito visual mesmo. Então, assim, as cenas de sangue é muito sangue, as cenas de gritos são muitos gritos, as cenas de tortura elas são muito pesadas, elas são de revirar o estômago. A primeira vez que eu assisti, eu fui totalmente despreparado, eu assisti assim que ele saiu. E ao contrário de hoje em dia, que tem diversos canais já falando sobre os filmes e te preparando, à época eu não tive preparo nenhum, simplesmente peguei o filme sem querer e assisti. E eu me lembro que por 2 vezes eu parei o filme, assim, eu era muito mais novo, né, tipo 2000 e... eu assisti ele em 2009. Então, assim, eu nunca tive problema, ou entre aspas, frescura com violência em filmes, mas esse ele me pegou 100% desprevenido, assim, ele não te avisa sobre o que vai acontecer, e quando ele começa a piorar a situação, tu acha que chegou num limite, e tem outro, e tem outro, e tem outro, e vai piorando, e vai aumentando, e cara, chega um determinado momento que sim, é desesperador assistir o filme. O final dele, eu acho que tu é um vencedor se tu chega no final dele sem estar muito incomodado com a violência, ela é gritante do começo ao fim, não tem filtro, como eu disse. As interpretações elas são muito viscerais porque a violência é muito visceral. Então o que a gente tem aqui é uma entrega das atrizes, é um filme basicamente conduzido por mulheres e o que a gente tem é uma dedicação total a essa questão de mostrar que não é a tortura que deve prender a tua atenção em relação ao filme, mas sim a dor pelas quais as mulheres passam. O filme ele separa em 2 categorias as pessoas que são, botar aqui, torturadas, que são as vítimas, que são as que enlouquecem com esse processo. Existe uma razão, eu não quero adentrar, não quero dar esse spoiler aqui. E as mártires, que de fato são aquelas que conseguem transcender todo esse processo de tortura que elas são jogadas por uma razão que só quem assistiu o filme ou assistir as 3 razões para não assistir ou assistir vai saber, porque aqui eu tento evitar o máximo spoiler. Ele é um filme cru. Isso é uma característica do cinema francês. É muito cru. Não é maquiado como o cinema norte-americano. Em alguns momentos ele é desnecessariamente exagerado, mas eu acho que faz parte desse movimento querer te causar o choque e através desse choque tu aí sim conseguir pensar sobre o que tu está assistindo. E não é uma experiência vaga e fácil de que tu vai absorver assistindo, trocando ideia com teus amigos, de galera junto e tomando uma cerveja e coisas do tipo. Não é bem por aí. Eu acho que é um filme que ele demanda um nível de atenção e dedicação que
tu precisa de um tempo para absorver, para entender aquilo que tu tá assistindo e por que tu tá assistindo aquilo. E eu acho que isso é muito importante dentro do cinema extremo como um todo. Então, assim, nesse balaio todo, para vocês terem ideia, eu jogo, sim, Melancholy The Angel, Serbian Film, o Trauma, a Thanatomorphose, são experiências, são visões sobre niilismo, sobre o nosso dia a dia, sobre como a gente encara as situações do dia a dia e como que nós somos jogados dentro de situações das quais a gente não tem controle. E o filme é muito sobre isso. Muitas vezes a gente não tem a escolha do que a gente quer fazer ou do que a gente gostaria de passar e ter de fato como experiência. E não é o que acontece aqui, né? Em nenhum momento a Ana tem a opção de escolha do que vai acontecer com ela. Ela vai pra ajudar a Lucy, ela tenta ajudar a Sarah, ela, tipo, na realidade, ela é pra ser a pessoa mais boa desse universo, porque ela tava ali só pra ajudar as pessoas e ainda acaba se dando mal. Não que o final do filme não tenha algo transcendental, transcendente, algo além do final básico, do tipo, acabou aqui, a pessoa morreu, não morreu, sofreu, não sofreu, se vingou, não se vingou. Eu acho que tem um a mais ali, tem um respiro, há uma libertação, e é isso que vira a chave desse tipo de filme francês. São poucos os filmes franceses que eu diria, é bobinho, se tiver uma versão norte-americana pode ir, sabe? Tipo, Frontiers, Alta Tensão, esse mesmo, eles não são filmes com essa necessidade de te dar um tutorial do que eles querem te ensinar e do que eles querem te passar, ou simplesmente do que eles gostariam que tu se questionasse ao assistir o filme. É uma experiência além. Marcos, eu sou novo, sei lá, 15 anos, e tu nem sei que tu deveria... O que tu tá fazendo aqui no canal com 15 anos? Nesse quadro, principalmente. Eu vou entender o filme? Cara, não sei, velho. Eu com 15 anos eu tinha outro tipo de preocupação, eu queria saber de outras coisas e tal. Meu sonho de ter uma banda e coisas do tipo. Talvez tu não tenha bagagem suficiente para assistir o filme e conseguir contemplar aonde que ele tá te colocando e os questionamentos que ele te faz. Porque falta talvez mesmo vivência, esse que é um grande ponto. A pessoa que eu fui quando eu assisti pela primeira vez em 2009 não é a mesma pessoa de agora, quando eu reassisti em 2015, depois 2018, agora 2000 sei lá, a última vez que eu assisti ele foi 2020, eu acho, 2019, 2020. Eu fui mudando com o processo de experiência e fui mudando também a minha visão cinéfila a respeito dos filmes que eu assisto. E o impacto que ele me causa é sempre o mesmo, assim, é muito opressor, ele é muito visceral. Nota para o filme, atuações eu gosto demais, a trilha sonora é muito boa, a direção do Pascal, para mim, ela é uma aula, assim, eu gostaria que se de cada 10 diretores norte-americanos, 2 pensassem como Pascal, a gente teria muitos outros bons filmes de terror, principalmente dentro do cinema extremo. Mas não é o caso, Pascal é um só. Ele não acerta sempre, deixar isso muito bem claro, ele não se deu muito bem quando ele migrou para os Estados Unidos, o primeiro filme que ele dirigiu, meu Deus do céu, é horrível, nem precisa perder tempo assistindo. Mas este aqui é uma obra-prima, é uma obra de arte que precisa ser apreciada. Para mim, Mártires é impossível não dar 9.5. Marcos, por que tu não dá uma nota maior, coisa e tal? Para mim, falta alguns aspectos, eu gostaria de mais aprofundamento sobre essa galera que de fato torturou a Lucy, ajudava a manter a Sarah e acaba pegando a Ana. Eu gostaria de mais aprofundamento sobre eles, eu gostaria de um direcionamento maior sobre eles, mas de resto o filme é finesse, ele é maravilhoso, ele precisa ser assistido, claro, com ressalvas. Se tu é uma pessoa com sensibilidade à violência gráfica extrema, eu tô falando extrema mesmo, cara, são poucos os filmes que me levaram a parar um tempo pra eu falar, cara, o que eu tô assistindo, meu Deus do céu. E esse foi um deles, assim. Principalmente o final. Os últimos 15 minutos, eu acho. Os últimos 15 minutos, eles são muito pesados. Eles foram num nível, assim, de brutalidade, de violência gráfica, tortura, desconforto que eu não esperava ver, principalmente naquele filme. Eu achei que o pior já tinha passado lá no começo, que o pior tinha acontecido e evoluído no meio e o final é ainda pior. Então, assim, se tu tem problema com violência gráfica, deixa esse filme de lado, fica quietinho e aguarda o vídeo com as 3 razões para não assistir, que aí eu vou
adentrar melhor os detalhes sobre por que tu deve evitar essa obra, beleza? Gostaria de agradecer a todo mundo que comentou, que foi lá na página do Horror Gratuito no Instagram, votou lá na eleição que eu fiz, deixou nos comentários, Marcos, fala desse filme, coisa e tal, gurizada. É por vocês que eu tô fazendo esses vídeos, tá muito legal, tô gostando demais da resposta que vocês estão me dando, beleza? Quer trocar ideia diretamente comigo? Horror Gratuito no Instagram, beleza? É isso então, gurizada medonha, até a próxima segunda-feira. Beijo, abraço, tchau e fui! Valeu, falou!